Comunidade em missão. Convidar você a fazer mais uma oraçãozinha que nós vamos fazer agora. Aquela oração que a gente pede para Deus falar conosco, continuar falando, né? E sempre que a gente começa uma série nova, existe aquela expectativa. Então, vamos pedir para que o Senhor fale aquilo que Ele quer falar conosco em relação a esse tema que é tão importante. Então, ao longo desse mês, e hoje, especificamente hoje, queria que você pedisse para Deus falar com você aquilo que Ele quer falar. E aí você também coloca, né, na sua oração e pede para que eu não atrapalhe, né, e nem quem estiver pregando aqui nos próximos domingos atrapalhe a mensagem. Né, que não haja nenhum impedimento. E que você também esteja comprometida a não deixar que a mensagem não chegue até o teu coração. A gente pede para Deus falar e depois a gente não ouve. Né? A gente sai por aí e deixa Deus falando sozinho. Então, vamos clamar a Deus. Eu queria que você orasse comigo. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui, Pai, na Tua presença. Tão gratos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez, já falou. E agora, Pai, nós pedimos de forma específica por esse momento especial, que é o momento em que nós nos reunimos em torno da Tua palavra. E nós abrimos a Escritura. E nós, Pai, esperamos extrair dela, Senhor, a verdade e a luz para o nosso caminho. Nós clamamos, Pai, eu peço pelos meus irmãos, eu peço pela Tua igreja, que cada pessoa, Pai, seja tocada pela Tua palavra, que cada coração, Senhor, seja transformado pela Tua palavra. É o que nós pedimos, Senhor, é o que eu peço, faço isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, comunidade em missão. Hoje nós vamos fazer uma introdução, né? O objetivo da mensagem de hoje é nós pensarmos um pouco no tema em si, nesse termo que a gente usa tanto, que é tão conhecido, missão e missões, né? A gente ouve muito falar sobre isso na igreja, e não só na igreja, né? Hoje todo mundo quer ter missão, é ou não é? Se você trabalha lá na sua empresa, você já deve ter ouvido falar da missão da sua empresa. E todo mundo quer ter missão, todo mundo precisa de uma missão. Então, de repente, não é só aqui no nosso ambiente eclesiástico, ou o ambiente da igreja que a gente ouve falar sobre missão, ou do ponto de vista religioso, né? Missão é algo que está relacionado com a vida humana. O ser humano ele precisa de uma missão. Ele precisa se entender em missão. E eu queria que a gente conversasse hoje, né, de forma assim, muito simples. Nós vamos, então, estabelecer aqui alguns pontos, como pontos assim, de partida para a gente seguir caminhando aí nos próximos domingos. Eu vou até reforçar, né, o que o Eduardo já falou. Domingo que vem, não falte domingo que vem. Às vezes a gente vem um domingo e pula o outro, né, mas domingo que vem, que é o segundo domingo, não falte. Vai ser uma ocasião muito especial. E você não pode perder. Você pensa assim, mas eu não vou perder, eu vou estar lá em casa assistindo online lá, né? Mas domingo que vem, talvez você tenha uma surpresa. É surpresa, eu estou estragando a surpresa aqui. Talvez se você ficar esperando na sua casa domingo que vem, você não vai assistir o culto. Então, assim, é muito importante que você esteja aqui. Você vai viver uma experiência importante. Oi. Já tem o hino, né? O irmão Carlos já está participando ali. Então, vou convidar vocês a estarem aqui no próximo domingo. A gente vai tratar da igreja perseguida, né? O Eduardo já adiantou. E juntos aí com a missão Portas Abertas. Então, se prepara. Traz alguém que você conhece. Deus vai continuar falando conosco. Tá certo? Mas hoje, né, de forma específica, nós vamos pensar um pouco nesse termo
estabelecermos assim um ponto de partida para a conversa do mês. Né? Em primeiro lugar, missão é uma palavra que vem lá do latim, missio, que quer dizer enviar. Esse é o significado da palavra missão. Envio, enviar. Uma comunidade em missão é uma comunidade enviada. Uma pessoa em missão é uma pessoa enviada. Essa é a natureza da missão. Envio. E o que é interessante, irmãos, é que quando a gente abre a Bíblia, quando você abre a sua Bíblia, você enxerga assim de tantas formas, em todos os momentos, desde Gênesis até Apocalipse, de ponta a ponta, nós enxergamos, em primeiro lugar, um Deus. O Deus revelado na Bíblia é um Deus em missão. Antes de todas as coisas existirem, Deus já é um Deus missionário. Deus bíblico é o Deus em missão, é um Deus missionário. É importante a gente estabelecer assim com clareza. Você, né? Pense em você. Você é um missionário? Você é uma missionária? Ah, você fala, não, claro que não. Missionário é o André e a Juliana, que estão lá na Amazônia, no meio lá dos índios. Eles são missionários. Eu não sou. Mas o que a gente vai estabelecer hoje, nós vamos conversar, é que não existe igreja que não seja missionária, não existe cristão que não seja missionário. Missão é envio, missão é enviar. Por isso nós somos uma comunidade em missão, uma comunidade que foi enviada. A gente vai encontrar base para a missão na Bíblia inteira, como a gente já falou. Em João 20, 21 e 22, a gente percebe isso de uma forma muito clara. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Isso lá no capítulo 20 de João, Jesus já ressurreto, Jesus já aparecendo para os discípulos. Ele fala, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, olha só, assim como o Pai me enviou, da mesma forma, é a mesma natureza do envio, é a mesma natureza missionária, na mesma natureza missionária, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. A comunidade de Jesus, a comunidade dos discípulos de Jesus, ela tem ali o seu germe, né? Ela tem ali o seu início, o seu começo, o start, a partir dessa declaração de Jesus. Assim, o Pai enviou, o Deus envia a si mesmo, né? O Pai envia o Filho, da mesma forma como o Pai enviou o Filho, agora Jesus então pontua, eu estou enviando vocês. Da mesma forma que o Pai me enviou, agora eu envio vocês. A igreja nasce, irmãos, dessa declaração de Jesus, que é muito parecida, aqui em capítulo 20 de João, de certa forma é a grande comissão de João, né? A forma como ele coloca ali a grande comissão. Se a gente for lá para Mateus 28, 18 a 20, que é aquele texto que a gente também já conhece bem, Jesus aproximou-se deles e disse, em outro momento, né? Já ali logo para ascender aos céus e desaparecer, né? Por trás daquela nuvem. Jesus então se aproxima dos discípulos e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão. O que Jesus está fazendo? Enviando. Façam discípulos de todas as nações. Façam discípulos de todas as nações. Vão e façam discípulos. Assim como o Pai me enviou, agora eu estou enviando vocês. Igreja,
só é igreja porque igreja em missão, sabe, palavra composta. Não existe igreja sem missão. Igreja só é igreja se ela é igreja em missão. Se é igreja junto. Não dá para separar a missão e a igreja. A igreja está aqui, na terra. E ela nasce porque Deus envia os discípulos. Jesus fez discípulos e Ele envia discípulos. E eu pergunto para vocês, para onde Jesus envia os discípulos? Para onde? Qual é o alvo da missão, né? Ou lugar específico? É o Amazonas, né? A Amazônia, lá, Amazonas não, lá é lá no Oriente Médio. A Márcia falou todos os lugares. Queria que você pensasse nisso. Deus enviou você para o mundo, para o meio da vida humana, para a sociedade humana. Deus envia a igreja, porque a igreja, você lembra? A gente já estudou isso, o significado da palavra igreja. Qual é o significado, né? Se a gente olhar lá, a eclesia, a palavra grega, igreja significa chamados para fora. Para fora. Não é verdade? Se igreja é chamados para fora, como assim agora a gente tem que voltar? Se igreja é a comunidade, é o ajuntamento que foi colocado para fora desse mundo, a gente precisa entender. O Senhor nos tirou desse mundo, é isso que Ele fala para o Pai, lá naquela oração em João capítulo 17. Jesus ali, Ele deixa ali, em meio a toda aquela angústia, ele conversando com o Pai, e Ele está falando com o Pai a respeito de nós, da igreja. Eles foram tirados do mundo, Pai. Eles não são mais do mundo, Pai. Eles não são mais do mundo. A partir de agora, em mim, em Cristo, a igreja, ela é como se fosse peregrina. Ela é como se não tivesse... Aquele povo que não tem mais casa, não se sente mais em casa nesse mundo, nesse reino. Nesse reino. A gente fica inquieto, parece que a gente não está mais em casa, a gente não se sente mais à vontade. E aí o Senhor falando com o Pai, olha Pai, eles não são mais do mundo, mas eles estão no mundo. E eu peço, Pai, eu peço por eles. Eles não são, mas eles estão. Em outro momento, Jesus, ele tem aquela visão. Ele fala, olha, o Filho do Homem sofreu e padeceu e foi perseguido e teve uma caminhada dura. Ele fala, e com vocês, e com a minha igreja não vai ser diferente. A mesma natureza da missão ainda, vocês vão carregar o mesmo fardo, ainda que seja leve do ponto de vista da fé em Jesus, porque é Ele que se sacrificou. No entanto, vocês vão carregar, vocês vão seguir, vocês assumem essa natureza, a natureza dessa missão, a missão que começa no coração de Deus, a missão do Deus que envia. Agora, vocês são enviados, Jesus fala, e eu vejo um monte de cordeirinho sendo enviado para uma alcateia. É alcateia? Eucateia não, né? Alcateia. Para aquele monte de lobo. Eu estou enviando essa natureza, eu envio a minha igreja, e a minha igreja é esse bando de cordeiros para uma terra cheia de lobos. Aí ele pede para o Pai, Pai, cuida deles. Cuida deles. Mas a gente precisa entender, irmãos,
Nós precisamos entender. A igreja nasce na missão. Não é a missão da igreja. E é isso que a gente queria estabelecer. Não é a missão da igreja. Não é a igreja que tem uma missão. Não é você que tem uma missão. Não é o missionário que tem uma missão. A missão é de Deus. A missão é de Deus. É dele. É toda dele. Ele começou isso. João ainda, porque Deus amou o mundo. E eu gosto disso, de tal maneira. Essa coisa de comparar, Deus amou o mundo, tá, Deus amou o mundo. O Marcos ama isso ou aquilo. Você ama, seu marido, sua esposa, seu filho. Você ama isso ou aquilo. Mas será que esse seu amor é grande? Será que o amor que você tem pelo seu marido, pela sua esposa é grande? Será que ele tem, que ele se sustenta? Ele é pesado? Você consegue dimensionar o seu amor? Dizer que a gente ama demais, que a gente ama muito, fica tudo muito subjetivo, Não dá para a gente estabelecer ali realmente um padrão ali da medida para saber se é grande ou se não é. É por isso que quando Jesus, o próprio Senhor, ele vai explicar essa missão de Deus, essa missão que nasce no coração de Deus, é o próprio Cristo, quando ele fala para Nicodemos, lá em João, no capítulo 3, ele fala, olha, Deus amou o mundo, mas deixa eu te explicar, Deus amou o mundo de tal maneira, aí ele estabelece essa comparação. Bom, ele enviou, ele deu o seu único filho. Ele amou, e porque amou, e de tal maneira amou, que ele envia. Queria que você abrisse seu coração hoje, para entender isso, que a missão nasce do amor de Deus. Missão é Deus amando. Deus ama. Deus amou. Jesus explicou. E é por isso que ele enviou. É por isso que ele deu o unigênito, o único gerado dele. O único filho gerado, o único Deus Filho é um missionário. Nesse ato de Deus amar, Deus amou. Eu queria que hoje a gente entendesse isso. Parece que é algo muito simples. Aí você fica, eu já sei disso. Mas abre o teu coração para entender. Porque não é questão de nós fazermos coisas, irmãos. Missão não é a gente fazer alguma coisa. Missão não é a igreja fazer algo. As missões da igreja não são as nossas obras em si, puramente obras. Eu preciso fazer, eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso me esforçar mais. Não é. A missão parte do amor. Aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios capítulo 13. Sem amor, não adianta nem eu entregar o meu corpo para ser queimado. Não adianta. Não adianta fazer nada, não adianta me sacrificar, não adianta a gente comunicar e fazer tantas coisas e realizar muitas coisas. A gente precisa entender que missão parte do amor. E aí que está, irmãos. O Senhor Jesus, essa é a dinâmica da missão. Entende isso? O Pai amou. O Pai amou e envia o Filho. Aí o que o Filho faz? Os evangelhos mostram Jesus olhando para o mundo. E é interessante você entender a dinâmica lá dos evangelhos. Jesus, ele veio e ele se restringiu. O próprio Deus, irmãos, a gente precisa entender isso. Deus, ele restringiu o seu raio de atuação para aqueles poucos quilômetros ali da Palestina, para aqueles vilarejos ali da Galileia. Ele ficou ali restrito a um público específico, para algumas pessoas dentro do judaísmo e dentro da etnia judaica. Ele ficou ali restrito. Ele foi enviado, ele explicou, para as ovelhas da casa de Israel. O Pai o enviou para ali, para aquela situação.
Em algum momento lá, quando ele está lá, no momento de descanso de Jesus, os raros momentos de descanso, ele encontra com aquela mulher, Ciro-fenícia, e ela faz aquela declaração: ah, Senhor, é meu filho que está doente, ou a minha filha, não lembro. Eu preciso de ajuda. Aí Jesus fala: não, mas eu não vim para você. Eu não vim para você. Eu não vim para você. Aí eu penso em Jesus falando isso e com aquele peso no coração, com aquela dor no coração. Aquela mulher fala: tá, Senhor, tudo bem, mas vocês estão aí na mesa, você veio para os seus, vocês estão na mesa, mas não vai cair nada, não vai sobrar nenhuma migalha, não vai sobrar nada aqui no chão para a gente comer. Eu estou aqui, eu me contento com qualquer sobra, eu fico aqui à disposição, eu fico aqui na expectativa, se sobrar eu pego, não vai sobrar nada para mim. Jesus então fala: poxa, olha, eu não encontrei essa fé lá em Israel, eu não encontrei essa fé lá. Não encontrei. Pedro, João, eles não têm essa fé lá. Esse tipo de resposta. Né? Em outro momento, Jesus ele encontra com aquele centurião romano, mesma coisa. Você não precisa nem ir na minha casa, eu não sou digno de... Você não vai entrar na minha casa, eu não sou digno disso. Mas eu sei que se o Senhor ordenar, eu entendo de comando, eu entendo de essa coisa da hierarquia, eu entendo essa coisa de autoridade. Eu entendo, você foi enviado, eu sei a autoridade que você tem, então manda, que eu sei que o meu funcionário vai ficar bom. Aí Jesus, de novo, ele celebra aquele ato de fé. Mas os evangelhos mostram, irmãos, que Jesus veio de forma específica. E ele reuniu ali apenas daquela grande multidão de pessoas que o seguiam diariamente, que o importunavam diariamente, que estavam diariamente atrás dele, com muitos interesses. Jesus escolheu 12 homens. E ele lidou com aqueles 12 homens. E depois Jesus envia esses 12. Vão lá. Aí ele fala em Mateus, né? Para onde? É para o mundo. Vocês vão fazer discípulos em todas as nações, em todos os lugares, em todos os momentos. Façam discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu ensinei para vocês, para que eles pratiquem os meus mandamentos e os meus ensinamentos, os meus preceitos. Vai lá, façam discípulos. Toda a autoridade do céu me foi dada. Essa é a natureza da missão, irmãos. Jesus olhou para a humanidade com os olhos do Pai. É assim que ele explicava. Ele explicou isso no Evangelho de João. É porque quando eu olho com os olhos do Pai. E não tem como, irmãos, da igreja cumprir o seu papel na missão, se ela não olhar para o mundo com os olhos do Filho, com os olhos de Deus. Jesus olhava para aquele mundo e ele chorava. E Jesus dizia: eles são ovelhas perdidas, eles são como ovelhas sem pastor. Eles são como ovelhas sem pastor, eles precisam de pastoreio. E aí então, para resolver o problema da humanidade, ele envia os seus discípulos, para que esses fizessem mais discípulos. E ele fala: vão. O Evangelho de João fala que Jesus sopra. Né? Lucas vai mostrar lá em Atos que o Espírito Santo desce e ele capacita a igreja para testemunhar, para esse ministério, para cumprir a missão. Essa missão que não é nossa, irmãos. Não é nossa. Eu trouxe aqui esse trechinho deixa eu voltar. Que é do David Bosch. Ele escreveu um livro que é muito importante, chama Missão Transformadora, e é um livro assim que é muito importante para mim. E se você olhar para a nossa declaração de missão, você percebe tudo isso lá. Porque o objetivo de Deus é transformar, é restaurar, é salvar aquilo que estava perdido.
A missão consiste nisso, irmãos. Nem a igreja, nem qualquer outro agente humano pode, alguma vez, ser considerado o autor ou o portador da missão. A missão é primordialmente, em última análise, a obra do Deus triuno. É o Pai, o Filho e o Espírito, Criador, Redentor e Santificador, um ministério do qual a igreja tem o privilégio de participar. A missão possui sua origem no coração de Deus. Deus é uma fonte de amor que envia. Esse é o manancial mais profundo da missão. É impossível penetrar mais fundo. Existe missão porque Deus ama o mundo. Não é você que ama. A missão não parte do seu amor pelo mundo. Existe missão porque Deus amou o mundo e se moveu. Existe missão porque Deus amou o mundo. E se o amor de Deus não estiver dentro de nós, conforme diz a palavra de Deus, se ele não for derramado dentro de nós, esse nosso amor nunca vai ser suficiente para envolver a nossa vida nessa missão, irmãos. É o amor de Deus, é parte do amor de Deus. É por causa do amor de Deus que eu olho para o mundo. E é por causa do amor de Deus que eu vou me movimentar no sentido de cumprir o meu papel na missão. Missão nasce em Deus. A missão que nasce no coração de Deus. Eu gosto tanto desse trecho, né? É impossível a gente penetrar mais fundo, não dá para ir mais além. É a iniciativa total de Deus. Deus que vai, é Deus que envia, é Deus que vem. A gente precisa mudar, gente. É o amor de Deus que precisa envolver a nossa vida. Sabe, a ponto de nós olharmos para as pessoas e enxergar aquilo que Deus enxerga. É um bando de pecador que precisa ser queimado? Não, Jesus explicou. O Filho do Homem não veio julgar. O Filho do Homem não veio julgar. O Filho do Homem não veio condenar, ainda que vocês mereçam. O Filho do Homem veio resgatar, salvar, transformar aquilo que estava perdido. O Filho do Homem veio salvar. É o amor que salva, é o amor que vem, é o amor que se movimenta. A gente precisa entender isso. Entender com a cabeça, mas entender também aqui com o coração. A gente tem falado tanto que a gente não quer ser uma igreja que fica fazendo simplesmente. Mas é uma igreja que ama e por causa do amor faz. Porque ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós fazemos. E a gente faz. E quando a gente faz, não é pesado. Né? A gente vê ali a Débora e a Bárbara, e a gente esteve lá com elas, lá onde elas trabalham. E às vezes alguém pode pensar, como é que vocês fazem o que vocês fazem, né? Como é que é isso? É só pelo dinheiro? É só pelo dinheiro, Débora? É pelo dinheiro, Bárbara? É o salário que faz com que você trabalhe ali no final do mês? A gente sabe que ajuda, a gente precisa ser pago e tal, a gente sabe disso, a gente entende. Mas não é. Eu sempre falo, já falei para vocês, da Teresa, né, lá de Calcutá, a Madre Teresa. E ela fez um trabalho tão bonito. E as pessoas diziam, nossa, ela é uma santa, porque ela é diferente de todos. Ela tem algo que ninguém mais tem. E aí foram perguntar para ela por que ela fazia isso, por que ela dedicou a vida naqueles leprosários e cuidar daquelas pessoas que ninguém mais queria ficar perto. E ela dedicou a vida, ela viveu ali. Eles perguntaram, como é que você faz isso? E ela respondia. Ela não foi só uma vez que ela disse isso. Ela falou, a questão não é que é um milagre eu fazer as coisas que eu faço. Vocês não acreditam, eu amo fazer o que eu faço, eu amo fazer. Esse é o milagre. É porque eu olho a partir de uma outra perspectiva para as pessoas. É um olhar de esperança, que a gente olha para as pessoas a partir de um ponto de vista que não é nosso, não é humano, porque o ser humano ele vive para si mesmo, ele é egoísta, ele só vai se dirigir na direção do outro se ele tem algum interesse.
Esse é o amor humano. A gente ama sim, a gente ama porque a gente quer algo em troca. Mas Deus não. O amor de Deus não é assim. Ele é o amor incondicional. É isso que a Bíblia revela. É fácil amar quando a gente tem algum interesse. Porque quando Deus ama, Ele não quer nada em troca. Deus ama o amor ágape. Deus ama porque ama. Ele olha com os olhos de amor. Ele deseja salvar e resgatar e estar com e desenvolver intimidade. É isso, Deus ama. E ponto. É isso, irmãos. A igreja ela precisa entender isso. Ela precisa ser, então, essa encarnação, essa natureza da igreja, encarnar aqui esses olhos amorosos de Deus na face da terra e olhar para o mundo, para as pessoas, para as coisas, assim como Deus olha, assim como Deus enxerga. E aí, partindo do amor, né, a gente vai fazer as coisas e não vai ficar pesado. Às vezes eu fico imaginando, né, a gente já cobrou tanto dos irmãos e vamos cobrar mais. Às vezes eu, como pastor, Leandro também, a gente fica, poxa, a gente está exigindo demais dos irmãos. Mas aí vem alguém e fala, mas pastor, não é pesado não. A gente faz com prazer, a gente faz porque ama. É muito bom fazer isso. É muito bom. Nós amamos e a gente faz. A gente não quer uma recompensa financeira. É bom fazer. Amém, irmãos? Guarda isso no teu coração. Eu sei que não é nenhuma novidade. Não tem nada novo, né? Deus ama. E Ele te enviou. E Ele envia a igreja. Só para a gente terminar, então, eu trouxe aqui para a gente concluir, para a gente pensar, uma continha, sabe? Uma operação matemática. Quem gosta de matemática? Pensei que ninguém ia levantar a mão, né? A Dani ali levantou, falou que gosta de matemática. A gente entendendo então que missão é missão de Deus, e as missões são as coisas que a igreja faz, e não sei porquê, irmãos, não sei porquê, mas Deus decidiu aquilo. Jesus podia, né, fazer sozinho. Jesus podia ter feito tudo sozinho, mas não foi assim. Ele é tão misterioso, né, que Ele decidiu contar conosco, contar com a igreja. E, de repente, Ele envia a igreja. A igreja, então, tem parte na missão. E o que a igreja faz são essas missões. Então, vamos lá. Missão, no singular, é a missão de Deus. Missões, plural, são as coisas que a igreja faz. Missão, mais missões, o amor de Deus, quando presente na vida da igreja, ele gera transformação, ele opera a transformação. Isso já aconteceu, irmãos, nos últimos 20 séculos. Isso tem acontecido repetidamente, em circunstâncias tão difíceis, em épocas que o mundo estava a um passo do colapso geral. Aí, de repente, vem lá a igreja, em missão, e Deus começa a operar uma transformação tão grande. Isso aconteceu em muitos momentos da história, irmãos. Deus tem feito isso através da igreja, usando a igreja. A igreja parte disso. Quando a gente começa a entender, então não é a missão da igreja, é a missão do próprio Deus. E aí a igreja se envolve, assim como Jesus se envolvia na obra do Pai, a igreja agora se envolve na obra do Filho com o Pai, pelo Espírito Santo. É assim que acontece. Então, quando Deus envia a igreja, quando a missão, aí eu vou propor aqui uma soma, continha demais. Eu queria que a gente pensasse no seguinte: missão mais missões é igual a transformação. Se o objetivo é transformar o mundo, resgatar o mundo, Deus falou assim, não é só eu que vou fazer, eu vou contar com vocês.
Aí eu queria que a gente pensasse assim. O M grande, então, é a missão de Deus, é a Missio Dei. O M menor ali são as nossas missões. M grande mais o M pequeno é igual a T, que é transformação. Certo? Se T é 10, vamos lá. Se T é 10, se a transformação é o máximo, é 10, é a totalidade, vamos pensar aqui num valor para Missio Dei, que é a missão de Deus, o M grande, mais o M pequeno, que são as nossas missões. Quanto vale a missão de Deus, irmãos? 10. 10. Quem falou 10? O Leandro falou 10, o pastor Leandro falou 10. Então 10, tá certo? Quem discorda? A missão é dele, é ele que faz. Beleza. Mais 0. É porque o fator neutro, né, da adição é o 0. Mas a gente é 0. Oi? Então, aí teria que ser 9. Aí Deus é 9, a missão de Deus é 9, a iniciativa divina é 9, a missão divina é 9 e as missões da igreja é 1. Também não pode ser, né, Boca? Não dá para ser. Realmente não dá para ser. É porque essa conta não dá para fazer assim com a adição. A gente vai mudar de operação, né? Não é assim que fala? Operação de... É isso, né? A gente vai para a multiplicação. Porque o fator neutro da multiplicação é o 1. 1. Se Deus é 10 e nós somos 1, gente, a gente nunca vai transformar a sociedade, a gente nunca vai, porque a gente é 1 só. 1 não transforma. Mas quando 10, né, quando 10 opera no 1, quando 10 vezes 1, aí o negócio acontece. É isso que precisa acontecer. Aí, Gabriel, entendeu? Caiu a ficha aí, né? Eu ouvi o Gabriel aqui. E aí que está, esse é o mistério da missão de Deus, que envia a igreja. É a igreja que precisa ser usada, que precisa ser instrumento de Deus. Não é a nossa missão, irmãos. Então, o que a gente precisa mudar, e nós vamos fazer isso nos próximos domingos, Senhor, o que o Senhor está fazendo nesse mundo? Sabe, essa tem que ser a nossa oração. É assim que a gente vai orar. O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor está fazendo? O que o Senhor está fazendo lá onde eu trabalho? O que o Senhor está fazendo? É Deus que trabalha no mundo, é Deus que ama, é Deus que olha para o mundo com compaixão, é o Deus que restaura, que quer transformar o mundo, que quer transformar a nossa cidade, a nossa localidade. Esse Deus que quer transformar, irmãos. O que o Senhor está fazendo, meu Deus? Usa-me, usa a igreja, usa a nossa comunidade. O que o Senhor quer fazer através de nós? O que o Senhor quer fazer através de nós? Usa-nos, Senhor, transforma, porque é o Senhor em nós que vai fazer acontecer. A partir do momento que a gente olhar para as pessoas, olhar para as circunstâncias, com esse olhar amoroso, de compaixão, é isso. É isso que precisa acontecer, irmãos. Lá em 1 de Pedro 2, Pedro dizendo, né, o pastor Pedro, o apóstolo que agora é um pastor, já um idoso, e ele ali ensinando, né, aquele mesmo Pedro, tão truculento, tão complicado, que tinha dado tanto trabalho para Jesus, agora ali ele se dirigindo à igreja, aos discípulos, ele fala, vocês são geração eleita, vocês são o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que vocês anunciem as virtudes daquele que chamou das trevas para a luz, das trevas para a luz. Vocês nem eram povo, agora vocês são povo de Deus. Vocês não tinham alcançado misericórdia, agora vocês tocaram, né? Vocês alcançaram. Sabe o que é misericórdia? Palavra, né? A origem lá da palavra. É você sentir, né, no coração, a dor do outro no seu próprio coração, né? Cardia é o termo grego para coração. Então você
sente a dor do outro com o seu coração. É mais ou menos isso. Vocês alcançaram. Vocês são a geração eleita. Vocês são sacerdócio real. Vocês estão fazendo esse papel. Vocês foram enviados para o mundo. Ah, mas eu não vou lá para o Amazonas, não. Mas você está sendo enviado todos os dias para onde você trabalha. Todos os dias para onde você estuda. Deus quer que você olhe para aquele campo missionário com os olhos dele. Para que você enxergue o campo que está branco, como disse Jesus, pronto para a colheita. É assim que você deve encarar. Amém, irmãos? Deus quer usar a sua vida. É por isso que Ele te enviou. É por isso que Ele te envia. Amém, irmãos? Que o Senhor, então, nos abençoe, né? Eu pensei que eu ia para a igreja, eu ia ficar tranquilo, né? Eu escuto lá na televisão, vem para cá que os seus problemas vão ser resolvidos. Todos os seus problemas vão ser resolvidos se você vir para a igreja. Se você vier para a igreja, a sua vida vai ficar mais fácil. Aí você vem, e você escuta, que Deus te deu uma missão. Que Ele quer que você faça a partir de quem você é. A gente quer ser uma igreja missionária. Amém? Não é só porque a gente paga alguns missionários, não. Uma igreja missionária é uma igreja em que cada um dos membros se sente enviado. E de uma forma coletiva, é uma igreja enviada, uma comunidade enviada, uma comunidade em missão. Só porque Deus amou o mundo. Só porque Deus amou. Será que isso basta? O amor de Deus basta? Basta. Depende, né? Hoje eu queria que você deixasse, né? Baixa a tua cabeça agora, nesse momento, né? Queria convidar você a fazer isso. Pede para o Espírito Santo. Fala, Senhor, que amor é esse? Que amor é esse? Capaz de mover o próprio Deus. Que amor é esse?